Constituição Federal 1988, CART, 205 a 214, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; segunda, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; terceira, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; quarta, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; sexta, gestão democrática do ensino público, na forma da lei; sétima, garantia de padrão de qualidade. Oitava, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Nona, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Primeiro, é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Segundo o disposto neste artigo, aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; segunda, progressiva universalização do ensino médio gratuito; terceira, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; quarta, educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade; quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; e sexta, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; e sétima, atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Primeiro, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Segundo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Terceiro, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional; segunda, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Primeiro, o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Segundo, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Primeiro, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Segundo, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Terceiro, os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Quarto, na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório.
Quinto, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Sexto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Sétimo, padrão mínimo de qualidade de que trata o primeiro deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, SEAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Art. 212 A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiro, a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Segundo, para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Terceiro, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Quarto, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, sétima, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Quinto, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Sexto, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Sétimo, é vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos quinto e sexto deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Oitavo, na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Nono, a lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Art. 212. Aos Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. E a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Segunda, os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20%, dos recursos a que se referem os incisos I, segunda e terceira do caput do artigo 155, o inciso 2º do caput do artigo 157, os incisos 2ª, 3ª e 4ª do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso I e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição. Terceira, os recursos referidos no inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso X do caput e no 2º deste artigo. Quarta, a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo. Quinto, a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020, a 10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAF, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. B, no mínimo, 10,5, 10 inteiros e 5 décimos,
pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente c. 2,5, 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, sexta, o VAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso X do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no primeiro e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo. Sétima, os recursos de que tratam os incisos 2º e 4º do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Oitava, a vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso V do caput deste artigo. Nona, o disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2º e 4º do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. X. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, 2ª, 3ª e 4ª do caput e no 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre a organização dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. B. A forma de cálculo do VAT decorrente do inciso 3º do caput deste artigo e do VAT referido no inciso 6º do caput deste artigo. C. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso V do caput deste artigo. D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida a sua integração aos conselhos de educação. I. O conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. 11º, proporção não inferior a 70%, de cada fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso V do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos previstos na linha B do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15%, para despesas de capital. 12º, lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. 13º, a utilização dos recursos a que se refere o 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso V do caput deste artigo, é vedada. Primeiro, o cálculo do VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput deste artigo, pelo menos, as seguintes disponibilidades: I. Receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo. Segunda, cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação de que trata o 6º do artigo 212 desta Constituição. Terceira, complementação da União transferida a Estados, ao Distrito Federal e a municípios nos termos da linha A do inciso V do caput deste artigo. Segundo, além das ponderações previstas na linha A do inciso X do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Terceiro, será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso V do caput deste artigo, nos termos da lei.
Art. 213 Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Segundo, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Primeiro, os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Segundo, as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Art. 214 A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, primeiro, erradicação do analfabetismo e segundo, universalização do atendimento escolar, terceiro, melhoria da qualidade do ensino, quarto, formação para o trabalho, quinto, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Sexto, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.